apagão na cidade de Santa Cruz da Conceição, causado por fortes tempestades. 7 meses de apagão, com diversos crimes acontecendo. E aí acabou a luz e a gente achou que ia ser tipo, daqui uns 30 minutinhos volta, tá? Acho que para um policial, moça, é complicado você não exercer, você não ser útil. Meus filhos chorando, ouvi barulho de tiros dentro da minha própria casa, eu sem saber o que estava acontecendo. Foi uma sessão de impotência. Muitos roubos de geradores, hospitais sem luz e nenhuma medida tomada. A gente tá nas mãos desse cara e ele, enquanto a gente tava aqui fudido, meu irmão morreu. Antes do apagão, eu acho que a vida era mais simples, sabe? Cidade pequena, gente do bem. Quem me criou foi minha mãe. E, enfim, a gente não precisava se preocupar tanto com as coisas que aconteceram. Meu nome é Valdir e durante o apagão eu era, se não o principal, um dos principais responsáveis pela estratégia policial e de defesa da cidade. E já estou nessa profissão aí tem alguns anos. E, enfim, foram dias difíceis. Foi uma situação que eu nunca pensei que eu ia passar. Aqui era um dos espaços que a gente usava para nossa base. É um espaço subterrâneo, onde a gente buscava guardar mantimentos e alguns equipamentos e também se proteger de, enfim, possíveis crimes. Aqui na operação, os soldados ficavam nessa região, porque no frio ali a região é um pouco mais quente. Enfim, acho que um dos planos da polícia agora, para hoje, é tentar usar esse espaço para abrir mais as bases e construir, deixar um espaço de mantimento, um espaço reserva para qualquer calamidade. Tinha uma denúncia, caso pequeno. Quebraram o vidro de uma loja. A gente foi lá resolver o caso. Chegando lá, o rádio toca. Tem um apagão aqui, Zona Norte. A gente começou em 4, 5 casas. Eram umas 2 horas. Deu 40, 50 minutos, era a Zona Norte inteira. A primeira semana ela foi tranquila. Nada de novo. A gente só ouvia nas ruas, comentários, conversas. Conversas de gente simples. Deu uma semana e um dia já vieram as cobranças. Novamente, a gente foi até a companhia de energia e tentar entender o que estava acontecendo. Tinha quebrado um gerador lá. O motivo, mau uso. Só que um negócio, uma parada dessa, são bilhões. É demorado 2 meses para chegar um novo. Então acionaram reserva. Mas a luz não voltou. E aí a gente ficou sem saber o que fazer. Se as pessoas vão parar de ter medo, eu acho que não. Mas eu vou lutar para que sim. Meu nome é Daniela, tenho 35 anos e eu sou sobrevivente de um dos maiores ataques da cidade de Santa Cruz. Eu sou o Joaquim, eu tenho 37 anos e eu sou sobrevivente do maior ataque que aconteceu nesse condomínio. A gente imagina que depois eles vieram nessa parte aqui, né, amor? Sim. Porque é mais baixa, o acesso é mais fácil. Então eles devem ter se apoiado aqui e acessado por aqui. Que antes, lá dentro, não tinha nenhum tipo de... Era livre o acesso, né? A partir desse portão para lá era tudo livre. Depois a gente fechou, lá tem segurança agora, né? Porque antes a gente acreditava que o condomínio era capaz de suprir a segurança, mas como não é, a gente reforçou lá dentro e agora a gente está vendo como que vai fazer para fechar aqui, levantar o muro. E o Joaquim está vendo, está orçando, né? Qual é a melhor forma para gente melhorar essa segurança daqui mesmo, para fechar tanto aqui quanto lá dentro. Lá dentro já está fechado, mas a gente quer fechar aqui também. Antes do apagão,
A gente prezava muito por estar juntos, em família mesmo. Então, a segurança foi realmente o que fez a gente optar por morar dentro do condomínio. E mesmo assim? Não impediu o que aconteceu. Nós estávamos há uns 2 meses já de apagão. 2 meses. A vida seguia, estávamos confortavelmente em casa. Através do gerador a gente ainda tinha conforto. Um dia à noite, nosso cachorrinho, ele sempre foi muito tranquilo. Ele não era muito de latir nem nada. Mas aquela noite, ele começou a ficar muito afobado. Começou a latir demais, o que era incomum. Então, pedi para o Joaquim dar uma olhada. E eu só lembro dele voltar totalmente amarelo. A expressão fixa. Não conseguia falar. Tudo que ele conseguiu dizer foi: pega as crianças. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu fui pro quarto das crianças, peguei meu menino de 2 anos e em seguida fui pro quarto da nossa Manuela. E lá eu me tranquei com eles e fiquei lá. Ele mandou eu entrar dentro do banheiro que tinha perto da escada e me trancou lá. Aí eu só ouvi eles destruindo a casa, pensando se as crianças estavam bem. Daí, depois que eles abriram a porta do banheiro, eles apontaram a arma, colocaram a arma na minha cabeça e perguntavam sobre coisas específicas. Perguntou onde ficavam os geradores. Eles fecharam a porta, fizeram mais alguns barulhos. Depois eu vi o apartamento, silêncio. Abri a porta e subi para ver como estavam as crianças. Eles estavam bem. Fui ver o que eles tinham levado, pensar nos próximos passos, mas na hora que eu cheguei na sala, o Toby já não tinha mais o que fazer. Eu não sei quanto tempo pareceu que eu fiquei lá. Uma eternidade. Vi meus filhos chorando. Ouvi barulho de tiros dentro da minha própria casa. Eu sem saber o que estava acontecendo. Um sentimento maior, acho que é de incapacidade. Assim, porque por mais que a gente tenha feito de tudo para ir para um lugar mais seguro, buscar por proteção, é como se a gente tivesse falhado nesse quesito. A gente perdeu toda a qualidade de vida que a gente tinha. Não se sente mais seguro na própria casa. Porque se eles invadiram um condomínio desse, o que mais eles são capazes de fazer? Onde que a gente estaria seguro? Aqui é onde fica o quarto dele, né? Ainda. A gente... Enfim, a gente não quis mexer em muita coisa. Tá, opa. Essa aqui. Tá meio abafado, né? Acho que eu vou abrir a janela. Até pra respirar um pouco. Enfim, é um quarto normal. Tem a cama dele, a gente, que nem eu falei, a gente tentou não mexer em muita coisa. Às vezes a gente chegava da escola, assim, e aí vinha pra cá, assistia televisão, deitava aí, largava da escola e ficava assistindo a TV. Dá pra ver, faz mais de 1 ano e o quarto dele tá igualzinho.
Meu nome é Pedro, eu tenho 18 anos e eu passei por uma das situações mais difíceis da minha vida durante o apagão. Foi tenso. Foi o quê? Quase 8 meses nessa. E aí às vezes ia pra casa de um amigo que tava com luz só pra poder tomar um banho quente e ficar tranquilo por um tempo, assim. Quando a televisão desligou, aí eu parei de estudar e a gente ficou conversando um pouquinho, assim. Meio que eu tentava estudar e aí ele puxava o assunto comigo e eu respondia até que o momento que eu parei de estudar e só fiquei conversando com ele, sabe? E aí começou a passar mais tempo que isso, e aí passou uma semana, passou 2 semanas. E aí você começa a pensar em quanto tempo vai ficar nessa situação. Eu falei, né, que ele já não estava muito bem, e aí a gente optou por levar ele pro hospital, hospitalizar, porque também não tinha condição de manter ele aqui em casa sem energia. E ele ficou um tempo lá no hospital, tava bem precária a situação, assim, mas com o gerador parecia que ele tava estável. E aí, em determinado momento, só decidiram que eles iam trocar o gerador e o segundo gerador nunca chegou. E era difícil porque eu não sabia o que ia acontecer com ele. Eu não tinha como eu saber, eu acho. Desculpa. Deve ser muito difícil perder alguém nessa situação mesmo. Acho que tá tudo bem, a gente pode continuar. Tá. Vai contando pra gente se precisar. Uhum. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Parecia que não era real, parecia que era impossível o que tinha acontecido. Não fazia sentido na minha cabeça. E aí eu lembro que alguém falou sobre o governador. E aí, de repente, clicou na minha cabeça, sabe? Então, foi isso, esse foi o motivo. Era realmente só por dinheiro. Ele trocou a vida de um monte de gente por dinheiro, por, sei lá, por status, por... Eu não sei. Sinceramente, eu acredito firmemente nisso. Eu acho que ele tem total culpa. E eu não sei como esse cara não tá preso ainda, sei lá, porra. Pra mim, eu não sei. Alguma coisa tinha que ser feita, alguma justiça tinha que acontecer. Esse cara não pode sair impune desse jeito. Faz mais de um ano e nada aconteceu. Pessoas passaram fome, sim. Meus animais passaram fome na fazenda. Meus animais passaram fome. Porque a transportadora que leva alguns alimentos para eles só trabalha com carro elétrico. E eles não tinham como carregar os carros. Sabe? Muita gente passou fome. Eu fiquei com fome quando faltaram 4 horas de energia na minha casa. Porque a geladeira estava vazia e a gente não conseguia usar a internet para pedir um iFood, que seja. Fome todo mundo passa em algum momento na vida. Fome não é justificativa para praticar os crimes que eles cometeram. Então, eu acho que a situação foi difícil para todo mundo, mas nós também ajudamos. Nós também ajudamos com auxílio financeiro para que as pessoas pudessem comprar comida em outras cidades. Agora, eu ouvi pessoas, por exemplo, reclamando que não tinham como ir para outra cidade. Aí também eu não posso fazer nada. Quer que eu vire motorista? Quer que eu vire Uber? Para levar as pessoas para comprar comida nas outras cidades? Já não é suficiente todo o suporte financeiro que nós demos para eles? As pessoas reclamam demais às vezes. As pessoas gostam de colocar a culpa, né? As pessoas perdem, as pessoas, entes queridos, e gostam de achar a culpa.
Mas elas se esquecem que nós somos seres humanos, as pessoas simplesmente morrem. É triste, mas infelizmente as pessoas morrem. Agora você citou um gerador que tinha no hospital. Eu ouvi dizer disso. Tem alguém reclamando, tem alguém batendo e fazendo entrevista com a fábrica do gerador? Não, né? Por que esse gerador não funcionou pelo tempo que ele deveria ter funcionado? Ninguém está questionando a marca de gerador. Agora vem me questionar, depois de tudo que eu fiz pela cidade. Então eu acho assim, houveram algumas fatalidades. Infelizmente o apagão durou mais do que nós esperávamos e alguns hospitais ficaram sem energia. Mas se uma pessoa está no hospital dependendo de máquinas para viver, que sobrevivência triste é essa? Me desculpa, mas talvez tenha sido até um alívio para essa pessoa poder finalmente descansar. Muito melhor do que depender de um maquinário de hospital, ficar entubado. Que horror! Eu não gostaria disso para uma pessoa da minha família. Eu não gostaria. Então, assim, vamos colocar a culpa em alguém. Tá, vai colocar a culpa em mim porque eu sou responsável pela cidade, mas desculpa, eu não tenho culpa nisso. Não era eu que estava lidando com o gerador, não era eu que estava enchendo o hospital. E, infelizmente, essas coisas acontecem, as pessoas morrem. E vida que segue. Os parentes precisam entender isso também e agradecer que estão vivos, também por causa do trabalho que nós fizemos. Poderia ter sido muito pior, é isso que as pessoas não entendem. Vamos entender que algumas pessoas tinham que ter ido, chegou o momento delas, com apagão ou sem apagão, infelizmente chegou o momento delas, mas nós estamos aqui para contar essa história linda de recuperação dessa cidade de Santa Cruz, que depois de 7 meses conseguiu sobreviver. A gente poderia ser um pouquinho mais otimista e entender o sucesso que nós tivemos apesar de toda essa situação. Você estava mostrando pra gente o que é isso aqui? Esse terreno aqui, eu estou negociando para comprar. Eu pretendo fazer um zoológico particular para os meus filhos, para os meus sobrinhos. Acho que é bom ter o contato com a natureza, apesar de que aqui essa região já está um pouquinho mais movimentada. Né? Você vê que tem algumas casas aqui, o pessoal um pouco mais simples. Mas eu gosto de vir com os meus filhos para passear de cavalo por aí. Às vezes eles ficam cansados de ficar na fazenda comigo, porque lá é bem mais isolado. Mas é uma paz.